O Charlie pede com licença e pergunta se ela mora em Miami. E fala que ele gostaria de saber o que tem de bom para fazer na cidade. Mas como ele tropeça nas palavras, ela acaba achando engraçado. Ele fala que sabe que ainda não conhece ela, mas ele só quer saber o que tá rolando na cidade. E ela pergunta qual o nome dele, e fala que o nome dela é Melissa. E depois que ela fala pra ele que ela é de Miami, ele pergunta se ela é solteira. Ela fala que é solteira. Então ele pergunta se ela já está pronta para se envolver com alguém. E ela fala pra ele que se aparecer alguém legal, pode ser que sim. Em seguida, ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ela tá aprovada. E em seguida pergunta qual o significado das tatuagens dela. Ela diz pra ele que uma é a medusa e as outras não têm significado. Ele diz pra ela que nada mal. Em seguida, ele pergunta se ele pode pegar o número dela ou algo parecido. E depois de pegar o número dela, o Charlie fala que o carro dele tá logo ali na frente e pergunta se ela gostaria de dar uma volta. E ela diz que tudo bem, e brincando ela fala que ela só espera que ele não seja um serial killer. Ele fala que ele sabe que é um pouco estranho porque ela acabou de conhecê-lo, mas ela vai acabar descobrindo que ele é um cara legal. E em seguida ele fala que esse é o carro dele e pergunta se ela gostou do carro. E depois que ela diz pra ele que o carro dele é muito legal, ele fala que, como ele estava dizendo, ele gosta muito de carros e que além dessa BMW, ele também tem uma McLaren. E nessa hora ele conta pra ela que algumas garotas se aproximam dele por causa do carro, e já algumas outras não demonstram interesse, mas depois que vê o carro muda de comportamento. E fala que ele gostou dela porque ela é uma garota muito legal e humilde. E conta pra ela que tem uma câmera bem ali que é uma pegadinha, e que se ela quiser divulgar o Instagram dela, esse é o momento. Esse vídeo começa com ele perguntando o que ela tá fazendo por ali. E depois que ela diz pra ele que ela tá ali esperando uma carona, ele fala que tá muito frio pra ela tá ali. E em seguida pergunta se ela quer uma carona. Mas ela diz pra ele que não precisa porque ela tá ali esperando a amiga dela. Ele pergunta se ela não confia nele pra aceitar a carona dele. E ela diz pra ele que não conhece ele. Já ele fala que ela pode passar a confiar nele mais rápido do que ela pensa. Mas ela diz que não e agradece. Então ele fala que tudo bem e deseja um bom dia para ela. E ele vai embora dizendo que ele vai pegar o carro e quer ver como ela vai reagir. Ele chega dizendo que é ele de novo e pede para ela se aproximar para ele falar com ela. E como ela se demonstra surpresa, ele pergunta se ela gostou do carro. E ela diz para ele que sem dúvidas ele tem um bom carro. Então ele pergunta se ela tá com fome e fala que ela tá muito tempo esperando ali no frio. Ela fala para ele que realmente está muito frio e que a pessoa que ia dar carona para ela acabou de ligar dizendo que vai demorar. Então ele pergunta o que ela acha deles saírem para beber e comer alguma coisa e pergunta do que ela gosta. E ela diz para ele que ela gosta muito de frutos do mar e pergunta para ele se ele também gosta de frutos do mar. Ele diz que sim e fala que também ama de tudo isso que ela gosta. E fala para ela que eles podem sair para beber e comer alguma coisa e quem sabe depois ir para casa dele. Ele fala que vai mostrar um pouco do carro para ela e fala que esse é um Corvette. E pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não tem namorado e que só estava ali esperando uma amiga dela. E depois que ele pergunta se ela já esteve num carro desses antes, ela diz que não. E ele fala que tudo bem e pergunta se ela já está pronta para ir. E toda aquela desconfiança do começo já não existe mais, e ela diz que sim.
O Nate aborda essa garota, pergunta como ela vai e fala que o nome dele é Nate. Ele pergunta para onde ela vai, mas ela diz que está com pressa e que precisa ir. O Nate fala para ela que ele está tentando conhecê-la, mas ela diz para ele que não fala com estranhos e que ela não sabe nada sobre ele. Ele fala que ela já sabe que o nome dele é Nate e que ele sabe que o nome dela é Bella e em seguida pede o número para ela. Mas quando ela fala que não pode dar o número para ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela diz para ele que já tem uma namorada. Mas eu acho que a namorada dela, se é que realmente ela tem, não vai gostar de saber que ela ficou curiosa para saber se o carro realmente era dele. Ele fala que a chave do carro está na mão dele, e ela pergunta se o carro não é alugado, e ele fala que o carro não é alugado. E agora, quando ele pede o número dela, ela resolve dar o número para ele. Então o Nate pergunta para ela se ela já tem planos para hoje. E depois que ela diz para ele que ainda não, ele fala que ela deveria sair com ele hoje. Ela diz para ele que não sabe se ele tá no mesmo nível que ela. E é claro, o Nate não entende e pergunta o que ela quer dizer. Mas ela diz para ele que à noite ela gosta de sair para se divertir. E depois que ele fala para ela que nesse sentido talvez ela que não esteja no mesmo nível dele, ela fala que pode lidar com isso. E em seguida ele pergunta se ela quer entrar no carro, e ela acaba aceitando. Bom, pelo menos eu pensei que ela disse que tinha namorada para o Nate parar de insistir. Mas dentro do carro, quando o Nate pergunta se ela realmente tem uma namorada, ela fala que sim. E já depois que ela explica pra ele que é um relacionamento aberto, ele pergunta se então ela não é comprometida. Mas ela diz que é comprometida. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. O Nate pergunta se então ele chegou na hora errada. Mas ela fala que talvez a namorada dela possa também gostar do Nate. Eu não ouvi o que eu ouvi? O Nate pede pra ela ser sincera e pergunta se ele não tivesse com esse carro, se ela estaria ali falando com ele. E ela diz pra ele que realmente provavelmente não. Então o Nate fala pra ela que ele não entende porque ela não poderia conversar com ele se ele não tivesse o carro. E que dessa maneira ela faz ele pensar que ela é uma interesseira. E também fala pra ela que ele não gosta de interesseiras e que ele tá achando que é melhor ela dar um fora do carro dele. Ela fala que tudo bem e pergunta pra ele se é assim que vai funcionar. E depois que ele diz que sim, ela pergunta se ele não vai abrir a porta, porque no começo ele abriu a porta pra ela. Bom, mas ele diz pra ela: o começo foi assim, mas esse é o final, querida. Esse vídeo começa com o Argen do lado da McLaren GT. Ele elogia a roupa dela e pede para ela se aproximar para ele falar com ela. Ele pergunta o nome dela e em seguida fala que é um prazer conhecê-la. Então ele fala para ela que ele tá ali esperando o amigo dele que tá lá dentro e pergunta se ela não viu, e fala que ele parece rico. E depois que ela fala que não, ele fala que está tentando entrar em contato com ele, mas não tá conseguindo. Então ela pergunta se o carro é dele. E ele dá a entender que o carro é dele, mas em nenhum momento ele fala isso. Ela pergunta que tipo de carro é esse, e ele fala pra ela que é uma McLaren GT. E nesse momento ele pede o número dela, e pergunta se ela pode sair mais tarde. E ela responde dizendo que é claro. Agora o Opto chega chamando ele de meu garoto, já jogando a moral dele lá pra baixo. O Argen fala que tentou ligar pra ele e também mandou mensagem. Então o Opto pega o telefone dele e pergunta se ele tá vendo alguma chamada no telefone dele. E em seguida pergunta o que ele está fazendo. E o Argen fala pra ele que acabou de conhecê-la. O Opto pergunta pra ele o que ele está fazendo com o carro dele e fala que o combinado era que eles se encontrassem a 3 quarteirões ali na frente. Então ela pergunta para o Opto se o carro é dele. E ele fala que sim e pergunta por quê. E ela acaba dizendo que o Argen disse que o carro era dele. Então o Opto fala pra ele: então quer dizer que agora você tá dizendo que o carro é seu. Me dá a chave aí. E fala pra ele que depois de tudo isso ele tá demitido.
Ela pergunta por que ele mentiu pra ela e fala que isso é muito repugnante. Ele fala que, pra ser sincero, ele fez isso pra tentar impressioná-la. Já ela diz pra ele que ela não precisa ser impressionada com carros porque ela é uma mulher independente. Em seguida, ela pergunta como ele vai pra casa já que ele ficou sem carro. Ele fala pra ela que ele não tem carro e que ele vai ter que ir andando mesmo. Então ela pergunta se ele quer que ela dê uma carona pra ele. E pergunta também o que ele vai fazer e se ele quer dar uma volta por aí. E mesmo depois de tudo isso, ela acaba aceitando se encontrar com ele. E ele acaba contando que é uma pegadinha e que eles estavam procurando uma interesseira e que, é claro, não é o caso dela. O John já para o carro num lugar estratégico. E quando a primeira garota aparece, ele não perde tempo e se aproxima. Ele começa dizendo que o nome dele é John, mas ela diz pra ele que não fala a língua dele. E ele fala pra ela que aprendeu um pouco de espanhol no ensino médio. Mas em espanhol, ela fala pra ele que ele não vai entender o que ela está dizendo. Ele pede uma informação, mas ela fala que não sabe, e sai falando em espanhol e curtindo com a cara dele. Ele fala que não entendeu, mas que achou ela muito bonita. Em seguida, ele fala que vai precisar de uma moeda, mas que tudo bem. E assim, de repente, ela volta brincando com ele, falando palavras que provavelmente não existem em lugar nenhum no mundo. E ele pergunta se realmente ela não fala inglês. E agora, fluentemente falando em inglês, ela fala que talvez um pouco. Ele fala que ela deve enganar muitos caras falando isso e pergunta se então ela fala a língua dele. E ela diz pra ele que um pouco. E depois de se apresentar pra ela, ele fala que tá tentando lavar o carro porque ele tá pensando em sair à noite. E ele pergunta se ela já tem algum plano pra hoje. E depois que ela fala que não, ele fala que vai tentar encontrar alguma moeda e pergunta se ela quer dar uma volta no carro. E ela diz que sim e fala que esse carro parece muito rápido. E dentro do carro, John pergunta pra ela por que ela estava conversando em espanhol com ele. E ela diz pra ele que estava brincando. Ah, brincando, tá bom. Em seguida, ele fala pra ela que ele tá querendo sair hoje à noite e não sabe se ela tem planos e pergunta se ela gostaria de sair com ele. E ela diz que sim e fala pra ele que parece que vai ser divertido. Ele pergunta quanto tempo foi o último relacionamento dela. E ela diz pra ele que já tem algum tempo que ela tem saído, bebido um pouco, se divertido. Então ele pergunta quanto tempo ela está solteira. E ela fala pra ele que tempo o suficiente, provavelmente dando a entender que ela já está pronta para um próximo relacionamento. Em seguida ele fala que vai lavar o carro e pergunta se ela dá uma ajuda pra ele. E ela diz que sim. Bom, e depois de tudo isso, o John fala pra ela que ele tá todo molhado e que ele gostaria de ir na casa dele pegar uma toalha. E ela acaba aceitando e caindo naquela antiga estratégia de dizer que esqueceu alguma coisa em casa. Mas fazer o quê? É antiga, mas funciona. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.